A automação e os produtos inteligentes estão revolucionando a forma como os negócios operam. O crescimento acelerado dos dispositivos conectados nos lares brasileiros não apenas amplia a experiência do consumidor, mas também cria novas oportunidades para gerar vendas e fidelizar clientes. Então, como será que a automação pode ser a chave para impulsionar resultados e transformar a sua jornada de compra? Eu sou Daniel Sakamoto e hoje falaremos sobre as estratégias e as tendências que envolvem a implementação de soluções inteligentes no varejo. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 188. Produtos inteligentes no varejo. Como a automação pode gerar mais vendas e fidelizar clientes. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para a conversa de hoje, temos o prazer de receber aqui Marcel Serafim, diretor da Elgin, empresa brasileira com mais de 70 anos de história produzindo eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. Com mais de 20 anos de experiência na área, o Marcel é uma referência quando o assunto é inovação e automação residencial e comercial. Olá, Marcel, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, o prazer é nosso em ter você aqui. Acho que o assunto hoje é bem interessante. Aí tem bastante gente que nos acompanha, que quer conhecer e entender um pouco mais sobre produtos inteligentes. Mas antes da gente entrar especificamente no tema, queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você entrou aí na Elgin. Bacana, bom, Daniel, minha formação, vou começar com a minha formação. Minha formação é graduação, na verdade, é engenharia, fiz engenharia eletricista, sou engenheiro eletricista, né? Depois tem alguns cursos de MBA, pós-graduação, mas a base formal, a forma clássica de graduação é a engenharia elétrica, né? Minha formação, na verdade, é profissional. Eu comecei muitos anos numa empresa chamada ABB, líder em automação e robótica também. Então, a bagagem e o background vem muito dessa área da empresa. Passei por empresas como Cosan, Grupo Kohler Americana, até chegar à posição da diretoria aqui da Elgin. Então, já estou aqui há 1 ano e 1 mês, mais ou menos, vai fazer 1 ano e 2 meses no Grupo Elgin, tracionando e desenvolvendo a área de eletrificação e bens de consumo aqui na Elgin. Bom, e a Elgin tem aí 70 anos já de mercado, mas ela continua inovando, continua se reinventando e sempre muito conectada com as tendências de mercado, né? Quais são as novidades da Elgin aí que você pode falar para a gente, só para quem está nos ouvindo entender da força e da potência dessa marca? Fantástico. A Elgin, na verdade, é uma empresa de 73 anos. Ela começou lá atrás, as pessoas um pouquinho mais velhas, experientes, vão lembrar da Elgin sobre a máquina de costura. Alguns brincavam até na máquina de costura como um volante, né? Então a Elgin começou no Brasil com a questão das máquinas de costura e ela veio se desenvolvendo com informações, com tecnologia de meios de pagamento, ar-condicionado, eletroportáteis. E agora, né, nos últimos 5, 6 anos, a gente fala sobre eletrificação, automação residencial e também a parte de proteção elétrica. Então, são vários equipamentos, vários produtos que a Elgin vem trazendo para o mercado cada vez mais, novos conhecimentos, novas ações, trazendo tecnologias que ainda não existem no Brasil, trazendo com parcerias de universidades, parcerias de outros fornecedores mundo afora, tracionando o mercado brasileiro. Principalmente o que você está comentando, a parte de automação residencial, que é um tema que cresce exponencialmente no Brasil e tem muitas novidades vindo. Então, a Elgin traz aqui informações sobre sensores, conectores, a parte de análise de processos de uma forma geral de uma residência, medição de energia. Imagine você conseguir integrar tudo isso de uma forma na palma da sua mão, rápido e na palma da sua mão. É isso que a Elgin traz hoje de inovação e tecnologia para você. Bom, então, só para a gente entender, quando a gente fala de automação, a gente está falando de produtos inteligentes, aqueles produtos que ele tem alguma certa autonomia ou que ele tem alguma funcionalidade por conta própria. Explica para a gente em que momento que a gente está sobre produtos inteligentes aqui no Brasil. Vamos lá. A automação e produto inteligente, eles andam sempre juntos, né? A automação é como você cria uma experiência para o usuário para facilitar ou melhorar a vida dele. Isso é o conceito inicial da automação no Brasil e no mundo afora. E quando nós falamos de produtos inteligentes, é exatamente como você vai conseguir trazer
essa experiência dos produtos para minimizar ou massificar a sua experiência na sua casa. Então imagine, por exemplo, coisas simples que você pode ter, iluminação. Imagine você estar a 100 metros de distância da sua casa no carro e as lâmpadas da sua casa acenderem automaticamente, sem você precisar tomar nenhum comando, né? Ou então aqueles dias super quentes em relação ao seu dia a dia, né? Temperatura 40 graus lá fora, e você chega na sua casa, a temperatura já está controlada, seus 23, 24 graus, você chega com aquele grau de conforto. Então, a automação e os produtos inteligentes, eles andam sempre juntos e paralelos. É sempre trazendo um bem-estar e a melhoria da performance para o usuário. Performance da casa, performance do equipamento e uma experiência única. Quando nós falamos dos produtos, basicamente, Daniel, existem hoje diversas formas dos produtos que você pode atuar na parte de automação. Desde os aspiradores, né, da sua casa para limpeza, até a parte, por exemplo, de climatização. Então você consegue automatizar hoje ou melhorar a sua experiência. Quando nós falamos automatizar, é melhorar a sua experiência basicamente com ações simples, né? São produtos que são relativamente fáceis de você conectar na sua casa, simplesmente plugando, e você já consegue criar uma automatização, uma melhoria da performance da sua casa, uma experiência única com esses produtos. Ah, legal. Quando a gente fala de automação residencial, me parece bem fácil de entender que a gente está falando de conforto, de conveniência, e de facilidades para o dia a dia das famílias. Agora, quando a gente fala de automação e produtos inteligentes voltados mais para a área corporativa, para a área empresarial, de que maneira aí você acha que isso já está impactando aquilo que a gente chama de experiência do cliente, experiência do consumidor? Tem uma relação direta? Sem sombra de dúvida. Na verdade, existe hoje já vários produtos que você faz a experiência do cliente, do consumidor, instalados dentro do varejo, propriamente dito, que é a temática aqui da situação, mas como também na indústria, né? A indústria é muito forte nessa questão da experiência, de você minimizar riscos ou até mesmo melhorar a performance de instalações. Quando nós falamos de varejo, né, existem alguns dados, basicamente, que você consegue colocar câmeras em alguns lugares da sua loja ou alguns setores que você consegue quantificar qual é o tipo do cliente, qual é a possibilidade que esse cliente vai comprar da sua loja, ou até mesmo como você vai fidelizar o cliente com algumas métricas já determinadas por tecnologia, por IA, basicamente, por software, que você consegue usar para melhorar a performance da sua loja, da sua venda, ou do que você está desenvolvendo. Então, isso já está inserido dentro do mundo aí, da indústria, do comércio, do varejo, e claro, no e-commerce isso é mais do que nunca, né? O e-commerce já tem essa parte também já integrada com ele, com os algoritmos por trás, identificando parâmetros básicos do que você quer atrair e reter na sua loja. Então, quando a gente fala de produto inteligente, na prática a gente está aliando um hardware, que é o produto físico em si, o sensor, com um software, que é a inteligência, o processamento de dados e a análise, né? Exatamente, exatamente, Daniel. Na verdade, você tem os dois mundos, né? O hardware você precisa para você captar as informações do mundo exterior e convertê-las numa linguagem aí de programação, para que você depois consiga pegar esses dados e estratificar no que você precisa, né? Como até coisas simples que parecem que não fazem sentido, mas o sexo da pessoa, cor, tamanho, postura, né? Qual é a feição da pessoa que faz quando ela olha um produto. Isso eu tive recentemente em alguns países da Ásia, é muito utilizado na Ásia já essa análise de materiais da questão corporal da pessoa na compra de produtos. E aí você consegue moldar quais são os produtos que você vai levar para dentro da loja para que você consiga rentabilizar mais aquela loja. Então, a loja A, muitas vezes, tem um público diferenciado da loja B, que está a 300 metros dela, mas que são públicos diferentes e você consegue capitanear essas informações e rentabilizar melhor com esses dados aí de hardware e software.
Bom, então para o empresário, empreendedor que está nos ouvindo, a conversa aqui é no sentido de, hoje em dia tem ferramentas de inteligência, de automação, que pode ajudar o seu negócio a ter dados mais precisos sobre o consumidor, que passa na frente da sua loja ou que está dentro da sua loja, e você, a partir disso, estratificar e criar novas estratégias, né? Então, esse é o tema do que a gente está falando aqui hoje. Exatamente. Assim, além disso, né, Daniel, você tem todo esse ferramental para auxiliar os lojistas nessas aplicações, mas você também tem um outro lado que você faz da questão seguinte: como você vai melhorar a usabilidade dos seus produtos ou até mesmo a experiência que você vai dar para esses usuários na sua loja, né? Uhum. Como ele vai procurar esses produtos, né? Como você vai reposicioná-los dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia ou dentro de lojas de alto giro, em si, de uma forma geral. Então, existem muitas métricas que podem ser trabalhadas e muitos hardwares e softwares para ser desenvolvidos nessa aplicação e aí tracionar de uma forma muito direta essa relação com o varejista. E é muito interessante porque a gente tem falado aqui com muita frequência, hoje em dia, que o consumidor ele está buscando experiências autênticas, ele está procurando algum tipo de conexão dele com o produto ou com a loja, e essas experiências de produtos inteligentes, elas têm aquele apelo, né, da pessoa se sentir num lugar diferente, de ter uma experiência diferenciada na prática. Então, assim, investir na utilização de produtos inteligentes pode ser um grande diferencial para qualquer tipo de segmento de varejo, né? Sem sombra de dúvida. Lembrando, né, que nos últimos anos, o segmento que cresceu de uma forma muito exponencial são exatamente os produtos inteligentes. Os produtos inteligentes, quando você faz uma comparação com os produtos tradicionais do mercado, que não tem tanta inteligência assim, foram os produtos que mais cresceram de uma forma, tanto em questão de margem, quanto na questão de faturamento. Então, é um produto que quem consegue investir isso dentro da sua loja, dentro do seu e-commerce, consegue ver resultados muito rápidos, porque hoje o público já busca essa experiência de produtos inteligentes para sua casa, né? Por exemplo, televisão. A televisão começa a ter uma situação de inteligência. Você já tem lá um smart, uma aplicação smart nela. Mas o que mais você pode fazer isso para você ter essa qualidade de vida, essa usabilidade? Então, vários produtos hoje que o GIM tem, que possui no mercado, você já consegue trazer criar a necessidade no público para a compra desses produtos. Muito interessante. E a gente está falando aqui do impacto do uso corporativo, empresarial, na relação com o cliente. Mas a gente sabe que também produtos inteligentes podem ser muito importantes e trazer muita eficiência na parte operacional das empresas. Na parte de logística, na parte de gestão de estoque, também tem esse lado, né? A parte de dentro da operação também pode se beneficiar com produtos inteligentes. Sem sombra de dúvida. Vou te dar um exemplo que é muito tradicional e sendo utilizado com bastante frequência aqui no Brasil, são as tags RFID. Imagina você conseguir mensurar dentro de um estoque gigante onde está uma caixa de um produto muito específico. Você não precisa ficar procurando elas ou fazer um sistema de gerenciamento por slot. Você consegue colocar uma tag RFID dentro na caixa e você, por uma ação muito simples, um robô consegue buscar aquela caixa específica, né? Ou então você consegue minimizar o tempo de resposta de separação de material ou de empacotamento, você preparar uma caixa muito mais rápida e você distribuir isso para o seu cliente. Nós sabemos que tempo é dinheiro, principalmente em logística, onde você tem a questão de rastreabilidade, confiabilidade, você tem aquela questão de você não ter erros, né? Você conseguir mensurar a minimizar os erros dentro de uma operação logística. Acho que são os pontos que também a indústria logística usa, sem ser a parte industrial. A indústria também tem outro processo que consegue trazer muito mais. Você consegue, por exemplo, mensurar se seu processo está em qual grau de dificuldade, em qual índice de confiabilidade do seu produto. Então, existe muito software de hardware que você consegue desenvolver com isso, Daniel. Muito bom. E com relação à parte de custo, a gente tem visto que o custo da tecnologia está ficando cada vez mais acessível, né? A gente tem vários exemplos de equipamentos que eram muito mais caros no passado e que hoje já está mais acessível. Isso permite com que empresas de portes médio e até pequenos possam se beneficiar
de inovações tecnológicas. No caso de produtos inteligentes, está acontecendo o mesmo? Você vê que está democrático o acesso por conta do custo mais barato? Exato, assim, Daniel, com a popular, assim, você começa a povoar os produtos, automaticamente o custo deles vem caindo. Então, o desenvolvimento de novos chips, o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, nós estamos chegando na era do 5G, mas já tem o 6G na Ásia sendo testada, né? Até o 10G já está sendo testado na Ásia, que vai trazer ainda mais facilidades para nós de comunicação entre produtos inteligentes de uma forma geral. Mas o custo desses equipamentos vem caindo de uma forma bastante rápida, né, bem rápida nas aplicações, e fazendo que todas essas classes, todas as classes sociais consigam utilizar. Desde uma aplicação simples como uma iluminação, né, até algo mais complexo de uma casa altamente automatizada, com segurança, com câmeras, com controle de água, de temperatura, assim, de uma forma geral. Mas rapidamente os custos de produtos inteligentes vêm caindo de uma forma assustadora. E como que vocês enxergam essa revolução da inteligência artificial, que não se fala em outra coisa? A cada dia a gente vê novas aplicabilidades, novas funções, e a gente vai ficando preocupado, né? Porque o avanço tem sido muito rápido. No caso de produtos inteligentes, certamente vocês têm muito de inteligência artificial embarcada. Como é que está a visão de vocês sobre isso no momento? Daniel, a inteligência artificial é algo que, na verdade, ela não volta mais atrás, né? Ou seja, se nós pensarmos a evolução que se tinha há 2 meses atrás em relação a agora, já é totalmente diferente. Hoje, o que hoje enxerga é que assim, os produtos, cada vez mais a inteligência artificial está embarcada nele, para que você traga mais confiabilidade, mais informação, mais tecnologia e trazer um ganho para o usuário. Então, imagina você conseguir fazer algumas ações sem tocar em nada na sua casa. Imagina você, por exemplo, criar rotinas de trabalho sem você necessariamente pegar o mouse, né? Você consegue falando, você consegue criar situações e cenários no trabalho, na sua casa, propriamente dito. Então, isso é algo que não volta. Os nossos produtos estão indo nessa tendência cada vez mais. Quando nós olhamos, por exemplo, as câmeras rotativas da Elgin, já tem inteligência artificial embarcado. Quando nós olhamos, por exemplo, os equipamentos de automação comercial, já tem tecnologia IA embarcada e isso só vem crescer. Tem outros produtos sendo lançados no futuro que já estão sendo estudados com inteligência artificial. Ou seja, a tendência é crescer e a usabilidade ser cada vez maior, Daniel. E como que a Elgin se mantém atualizada e conectada com as tendências? Qual que é a estratégia de vocês para estarem sempre ali, conseguindo competir com produtos asiáticos, europeus, até americanos, que a gente sabe que tem uma tradição em tecnologia e inovação muito grande, mas vocês são uma empresa brasileira que estão conseguindo competir e competir muito bem com isso. Qual que é a estratégia de vocês? Vocês mantêm um olhar atento a tudo que é lançado lá fora, participam de missões, tem gente espalhado pelo mundo fazendo esse processo de entender as tendências? Como é que vocês fazem isso? Excelente pergunta. É importante sempre dizer, Daniel, que na Eugene nós temos 5 divisões, né? E essas divisões, cada divisão tem a sua engenharia no Brasil. Então, nós temos um corpo de engenharia no Brasil que desenvolve os produtos e soluções sempre antenados com as tecnologias do mundo. Então, nós participamos sempre de congressos, eventos. Recentemente, este ano, né, no início do ano, nós estivemos na feira de tecnologia chamada CES, em Las Vegas, onde é um centro de tecnologia, ou seja, as tendências dos próximos 2, 3 anos estavam ali naquela feira. Então, a conexão com os novos parceiros, com as startups também, que é super importante, coisas que nós vimos e falou, isso aqui faz sentido para nós daqui a um ano, ou seja, nós temos que fomentar esse novo produto ainda para esse mercado, para que depois de daqui a um ano a gente traga essa nova tecnologia e aglutine com nossas soluções. Então, a conexão com fóruns, com universidades no mundo, universidades no Brasil, essa conexão com centros de tecnologia de uma forma geral, é o que faz a Elgin estar sempre atualizada. E, claro, conexão com os fornecedores. Os fornecedores de tecnologia conseguem nos dar visões que muitas vezes, por nós não estarmos ali no desenvolvimento do microchip, conseguem trazer informações que eles fazem e conseguem contribuir com nós. E aí nós conseguimos estruturar uma série de processos para a criação de produtos, de tendências e de soluções.
E a gente fica imaginando, né? Como que uma empresa brasileira consegue competir em termos de tecnologia com aquelas gigantes coreanas, japonesas e chinesas? É uma competição que ela efetivamente é baseada em quê? O fato de vocês conhecerem o público brasileiro, vocês terem aí um DNA brasileiro. Vocês acham que esse é o diferencial? Porque a gente sabe que essas grandes marcas internacionais, elas têm um poder de fogo ali em investimento, recurso, marketing gigantesco. Mas mesmo assim vocês têm conseguido um bom resultado. Qual que é o segredo? Na verdade, o segredo eu diria que é conexão com esses fabricantes. Porque, na verdade, quando nós desenvolvemos soluções, Daniel, nós não desenvolvemos soluções sozinhas, né? Uhum. Nós nascemos, nós identificamos a necessidade do público brasileiro, mas aí nós vamos entender o seguinte: nós temos a tecnologia local para fazer isso? Temos. Ok, então vamos aprofundar e vamos acelerar essa situação. Não temos. Tem algum parceiro, alguma universidade, algum fornecedor que está desenvolvendo nova tecnologia que nós precisamos trazer para esse projeto? Tem. Então, é a conexão, na verdade, da Elgin com várias frentes ao mundo, que envolve, como eu falei, toda a cadeia, desde a desenvolvimento de tecnologia até os grandes players que formam isso. Então, você ter contato com algumas empresas de alta tecnologia no mundo, isso também facilita bastante a nossa visão. E trazem coisas que às vezes a gente não está enxergando também, olhando uma diferença para o público brasileiro. Ah, interessante, né? Esse tema que você abordou aí de fazer boas parcerias nacional e internacional é tema já de alguns episódios nossos aqui do podcast. A gente tem percebido que as empresas cada vez mais elas estão buscando parceiros estratégicos que sejam bons naquilo em que não é o core business da empresa, fortalecendo realmente aquela noção de ecossistemas, né, em que todo mundo sai ganhando quando há essa parceria de complementariedade. E eu acho que esse exemplo que você traz de como a Elgin trabalha é um bom exemplo para quem está nos ouvindo, porque a gente está falando aqui de uma empresa de grande porte, mas essa lógica pode ser replicada também em empresas de menor porte. No varejo, a gente tem incentivado muito que o varejista ele fique atento nas oportunidades de parceria em que você consegue juntar o seu produto ou o seu serviço com um outro complementar, e aí os dois, na verdade, trocam ali os seus clientes, fazem com que o cliente de um conheça o cliente do outro. Então, acho que esse conceito, essa noção é muito interessante. E o que vocês têm visto de tendência ainda que você acha que ainda vai chegar e que o empreendedor brasileiro precisa ficar atento em termos de inovação e tecnologia, que você já pode dizer aí a partir do que você viu na CES ou em outra feira internacional que vocês participaram? A robotização de funções básicas em casa é algo que vai acontecer nos próximos 2 anos. Então, existe até um desenho dos Jacksons, né, da década de 70, que no passado todo mundo fala, não, isso é impossível acontecer, mas quando nós olhamos isso para o presente, eu diria que 90% do Jacksons que já está lá já está presente no nosso dia a dia, né? Celular, relógio, comunicação via computador. Mas acho que o próximo grande passo que existe, Daniel, é a questão da robotização. Já temos robotização em casa? Já temos robô aspirador, já temos aí a batedeira, a cafeteira faz automática, mas o nível de robotização que vai chegar nos próximos 2 anos, quer dizer, já está vindo nos próximos 2 anos, já está conosco, só vai ser popularizado, é algo que vai trazer alguns benefícios para nós de uma forma geral. E claro, a IA, a criação de novas tendências, a IA criar cenários para você, ou resolver, trabalhar as soluções que você ainda não pensou, trabalhar em problemas que ainda você não pensou, isso também é outro caso, né? Já tem alguns estudos da IA, por exemplo, da própria Amazon, mostrando que ela consegue antecipar a sua necessidade de compra. Ela compra antes do que você pede. Então imagina, você tem na sua geladeira X produtos, ela nem esperou acabar, mas ela já sabe que daqui a 2 dias você tem aquela frequência de consumo, ela já manda comprar para você e chega na sua casa no dia que acabou. Então, ou seja, ela consegue resolver problemas e tendências que você ainda nem pensou que você vai ter. A gente fica muito preocupado, né, com essa discussão quando a gente fala de IA com autonomia, autonomia para tomar decisões, autonomia para executar tarefas. Porque o momento que a gente vive hoje é meio que a IA nos ajudando, nos dando informação, nos respondendo, nos dando caminhos. Mas a gente já está vendo que a IA já está tomando decisões e executando tarefas. Isso de alguma maneira preocupa vocês ou é um caminho inevitável? A gente tem que aprender a lidar com isso?
Na verdade, acho que nós vamos ter que reaprender, né? Acho que a história do ser humano é um aprendizado constante. Se nós formos analisar a nossa infância, quem tem os seus 40, 40 e poucos anos, nós não tínhamos celular. Nós tivemos que aprender a usar o celular, primeiro aquele tijolão, né, para discar, depois passamos a usar o celular nem para discar mais, nós mandamos agora mensagem de áudio, se for pensar. A gente não usa mais o celular para ligar, para conversar com a pessoa. Então, acho que é um reaprendizado. A gente vai ter que reaprender uma série de fatores aí. E aí, até pegando um gancho que você está comentando, apareceu um vídeo recente onde criaram duas máquinas conversando. Um era um cliente pedindo pizza e outro era um computador simulando a pizzaria. E eles conversando, dizendo, eu gostaria de uma pizza, os computadores, tá? O celular e o computador. Chegou um certo momento e falou assim, mas você é uma inteligência artificial? Falou, sou. Então, em vez de nós conversarmos em inglês, nós não conversamos na linguagem da máquina. E eles começaram a conversar em código binário. E o humano que estava filmando ali não entendeu absolutamente nada. Então, ou seja, as máquinas também, elas sabem que elas vão se adequar para um processo de linguagem delas. O ser humano vai estar totalmente fora. Preocupa a questão da cibersegurança, do que essas máquinas podem fazer, em que momento que elas começam a ter uma autonomia e interferir na nossa vida? Eu acho que sim, mas a gente está um pouquinho distante nisso e com certeza vão ter que ter bloqueios e travas para essas aplicações, tá, Daniel? Essa é uma discussão que está rolando aí no mundo todo, seja em nível corporativo, seja em nível governamental, legislativo. O importante é a gente acompanhar. Aqui no Varejo SA Podcast, a gente sempre fala para quem nos ouve, né, o empresário, empreendedor, lojista, que o importante é a gente estar acompanhando essas discussões, acompanhando o que está saindo aí de novidade em inteligência artificial e adaptando cada um para o seu negócio. Para o seu segmento, para o seu porte, para a sua realidade, olhando quais processos podem ser automatizados, por meio de inteligência artificial, e tentar conter um pouco dessa ansiedade aí que todo mundo tem de querer aplicar, de ficar preocupado de não conseguir acompanhar tanta novidade. É assim mesmo, né? O nosso papel aqui é trazer a discussão e recomendar que todo mundo vá acompanhando. Vocês têm uma visão bem clara do varejo brasileiro, porque produtos de vocês passam pelas redes de varejo brasileira. Como que você acha que está o varejo brasileiro hoje em comparação com o varejo mundial? A gente tem alguma defasagem tecnológica, estratégica, ou de maneira geral o varejista brasileiro, na opinião de vocês, está bem conectado com o que há de tendência aí no mundo? Daniel, no meu ponto de vista, eu vejo que o varejo brasileiro ele está muito bem antenado e conectado nas novas tendências do mundo de uma forma geral, trazendo novidades que às vezes são testadas aqui e exportadas, né? No passado, o brasileiro pegava a informação que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e trazia para o Brasil. Já vejo uma mudança de cenário disso, né? Já vejo que o Brasil começa a ter algumas tendências sendo criadas aqui e exportando essas tendências. Eu tive recentemente nos Estados Unidos visitando algumas lojas de varejistas locais e eu já vi algo que eu não via lá, ou seja, a tendência do PDV diferenciado, de uma construção de uma loja voltada para um público-alvo, né? Algumas distribuições de gôndolas diferenciadas, que é uma rotina para o varejista brasileiro tem uma boa tendência, está na vanguarda e está se especializando cada vez mais e não deve nada para o mercado europeu, asiático ou até mesmo americano. A gente tem essa impressão também. A CNDL acompanha todos os anos aí a NRF, que acontece em janeiro em Nova York. Inclusive, a gente faz missão que leva grupos de empresários e líderes. Se alguém tiver interesse aí, www.cndl.org.br/NRF. A gente tem nossa missão todo ano e a gente realmente percebe que se em algum momento houve um gap grande entre o varejo americano, europeu e asiático e o varejo brasileiro, hoje em dia a gente não percebe mais. A gente vê, inclusive, que o varejo brasileiro tem características que são até
mais adequadas para alguns momentos de turbulência econômica, que a gente aqui está vacinado, está acostumado a turbulências econômicas e muitas vezes o americano não. Então a gente sabe lidar melhor com algumas dificuldades e realmente a visão que a gente tem é que em termos de varejo a gente não está deixando nada a desejar. Agora, em termos de indústria, a gente sabe que tem muito insumo tecnológico que a gente não produz no Brasil, que realmente vem de fora, que a gente precisa, mas o Brasil tem ainda uma indústria que tem a capacidade de adaptar algumas tendências para a realidade brasileira. Como que você enxerga o momento da indústria brasileira nessa discussão de tecnologia, inovação e inteligência artificial? Daniel, na verdade, o Brasil ele conseguiria desenvolver absolutamente todo o nível de tecnologia que tem. Acho que tem algumas barreiras que são além da tecnologia, né? A barreira tributária é uma barreira bastante complexa no Brasil, ou seja, isso não incentiva as grandes companhias virem para cá e produzir as grandes massas, né? O Brasil é basicamente conhecido como o país agro, né? Ou seja, a gente consegue exportar muitas commodities também. Você pega, por exemplo, grandes empresas como nós exportar bauxita, né? Mineral cru, como diz o pessoal aqui no dia a dia, mas a gente não consegue desenvolver o produto final acabado. Mas tecnologicamente, eu digo que o conhecimento existe no Brasil, mas existem algumas barreiras, que eu diria principalmente tributárias, que impactam isso. Tecnologia, eu acho que, claro, tem um recurso ou outro que são de alta tecnologia, semicondutores, que são pouquíssimas fábricas no mundo que conseguem fazer. Inclusive, a parte de semicondutores, nós temos uma empresa governamental que é no sul do Brasil que faz semicondutores, Uhum. né? Mas que tem pouco investimento. Então, assim, o investimento que, se nós tivermos investimento na indústria brasileira, uma redução da carga tributária, uma melhoria da performance de uma forma geral, econômica no Brasil, né, ou algum subsídio, ou até mesmo alguma melhoria do cenário econômico, o Brasil começa a despontar isso como uma tendência. Mas tecnologicamente eu falo que não existe nenhum gap entre nós. A gente consegue aprender e desenvolver localmente essas ações. Ah, muito bom ver esse ponto de vista que vocês têm, porque coincide muito com o nosso. A gente sempre fala aqui que o ambiente de negócios no Brasil é o que realmente tira ali um pouco do nosso potencial. A gente sabe que carga tributária, legislação trabalhista, um pouco de instabilidade, insegurança jurídica, isso tudo realmente não ajuda nesse processo. E, na verdade, assim, a CNDL até trabalha muito para isso, para identificar onde podemos melhorar e tentar fazer esse tipo de articulação junto ao Congresso, junto ao Poder Executivo, porque o nosso foco realmente é melhorar o ambiente de negócio. Agora, com relação à parte dos produtos inteligentes, o que você acha que o empreendedor brasileiro precisa ficar de olho quando pensa em produtos inteligentes para o seu negócio? Que você acha assim, olha, se você até hoje não tem nenhum produto inteligente, por onde começar? E qual que é o caminho para aos pouquinhos automatizar o varejo nacional? Bom, acho que aí a gente pode falar tanto de produto para venda quanto produto para consumo, tá? Vou começar com produto para venda, que é algo que está mais latente para nós aqui. Produto para venda, dependendo do mercado, você tem toda a parte de sistemas de câmeras rotativas, sensores, lâmpadas automáticas, que conectam com sistemas como Google, Alexa. Isso são produtos que estão tendo um crescimento exponencial. Então, o varejista que tiver, né, o lojista que tiver isso na loja, ele vai trazer um público diferenciado para a loja dele, tanto virtual quanto real, quanto Vai física. causar uma Tá? boa impressão. Não só uma boa impressão, ele vai virar uma referência. A palavra que eu diria é que ele vira uma referência naquele tema. Ele consegue trazer produtos que poucas empresas ainda estão explorando e a tendência de consumo vem crescendo exponencialmente, como nós falamos lá no início do programa. Quando nós falamos em produtos de consumo, né, ou seja, o que o varejista pode consumir para melhorar a performance da loja dele, existe, por exemplo, alguns banners que ele faz a simulação de preço automática. Ele trabalha mais ou menos como uma bolsa de valores. Ele vê que algum produto está tendo uma saída muito maior do que projetada, ele automaticamente consegue melhorar o preço, ele incrementa alguns centavos no preço para melhorar a rentabilidade do lojista. E o inverso também é o mesmo. Se algum produto está não tendo o volume de venda esperado,
o próprio sistema consegue identificar isso na loja e fazer essa alteração do preço com promoções pontuais ou até mesmo por períodos curtos, automaticamente, para elevar o consumo disso. Ou gerar campanhas na internet, né? Ele consegue pegar a informação que está no seu estoque, verificar quanto tempo de material que você tem de estoque pronto, fala, bom, isso aqui está além do que eu tenho que ter. Puxa, eu preciso fazer uma promoção ou um giro mais rápido da aplicação. O sistema gera essa campanha automática e começa a disparar nas mídias sociais. Para um bairro específico, para onde está aquela loja, para um produto diferenciado, para um público específico. Então, tem várias ações aí, tanto para venda quanto para a questão do uso também do lojista. Ah, legal. É a aplicação daquela velha lei da oferta e da demanda em tempo real de maneira automática, né? Aquele produto que tem mais demanda, você pode melhorar sua margem, o produto que está com menor demanda, você diminui sua margem e vai fazendo girar o seu estoque aí de maneira mais rápida. Acho que isso aí é o sonho de todo lojista, né? Otimização de estoque, melhoria de margem. Acho que fica esse recado para quem está nos ouvindo, que hoje tem muita ferramenta que ajuda sim você na gestão do seu negócio e produtos que você pode implementar aí, começar a vender, que vai melhorar sua reputação, sua credibilidade, porque você vai ter um diferencial competitivo. Acho que fica essa lição. Agora, já encaminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo, Marcel, quais são as preocupações que uma empresa como a Elgin hoje em dia tem? O que tira seu sono e que te preocupa em termos assim, dos próximos meses? Concorrência, instabilidade, questões econômicas. Hoje em dia, o que no seu radar mais te preocupa e que, de certa forma, pode ajudar o nosso empreendedor que está nos ouvindo a ficar de olho também? Bom, na verdade, acho que deve ser a mesma preocupação de todos os empreendedores, né? Mas quando nós olhamos para uma indústria como a Elgin, né, onde nós temos fábricas espalhadas pelo Brasil, nós temos em Manaus, nós temos em Mogi, em São Paulo, nós temos vários CDs espalhados aqui pelo Brasil, a questão da tributação é um ponto de atenção para nós, a instabilidade econômica também, ou seja, a flutuação do câmbio, ora muito positivo, ora muito negativo, você não consegue ter uma linearidade em relação a isso economicamente, é um ponto de atenção para nós, tá? A questão do mercado, das commodities, também é outro ponto. Então, por exemplo, você tem muitos produtos que utilizam plástico, cobre. Então, a variação dos preços dessas commodities também é um outro ponto de atenção para nós. Ou seja, como a gente faz a parte fabril, a gente está olhando até um pouquinho antes da cadeia. Mas a tributação, essa oscilação cambial para nós, são pontos que a gente dorme e acorda pensando neles. É um ponto de atenção para todos nós aqui. Instabilidade não é bom para quem gosta de planejamento, para quem precisa realmente ter alguma referência aí econômica, seja comprando insumos, seja para vender mercadoria. Então, concordo com você, acho que essa é uma preocupação que todo mundo tem que ter. E agora eu peço para você deixar aí um recado final para o empreendedor que gostou do tema de produtos inteligentes, se animou ou de começar a revender produtos inteligentes ou de aplicar produtos inteligentes no seu negócio, uma mensagem final aí de incentivo, até um caminho aí para aqueles que querem entrar nesse rumo. Bom, o caminho pessoal, a Elgin está as portas abertas para vocês aqui. Nós temos os canais dentro do nosso e-commerce, então, loja.elgin.com.br, você pode entrar e ter acesso a todas as informações dos nossos produtos, desde ar-condicionado, a casa inteligente, a câmeras rotativas, a plugs, eletroportáteis e automação comercial. Tá? Então, você consegue ter todo o portfólio de produtos da Elgin lá, ou então diretamente dentro do nosso saque, que você consegue fazer a solicitação de um suporte técnico, uma visita do nosso gerente regional, do nosso representante local, para auxiliá-lo no desenvolvimento da sua loja. Lembrando que a Elgin está de portas abertas para vocês, para incentivar o consumo dos produtos inteligentes e massificar isso no mercado. Lembrando que a única categoria que cresceu exponencialmente em vendas nos últimos anos foram os de produtos inteligentes. Então, fica a dica para falar sobre câmeras, iluminação, plugs, sistemas de armazenamento de energia, todas as soluções de casa inteligente está pronto aqui, apto para você desenvolver.
Muito bem, não deixe de conferir ali no site da elgin.com.br, vocês encontram tudo isso aí que o Marcel falou. E obrigado, Marcel, por compartilhar conosco aí sua experiência, seus conhecimentos e um pouco da sua impressão do varejo brasileiro. Todo mundo que está ouvindo acho que deve ter gostado desse bate-papo. Foi um prazer, Daniel. Obrigado mais uma vez. As portas estão abertas aqui para você novamente. Fica já o convite de você vir a Elgin, conhecer o nosso showroom aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Vai ser um prazer mostrar para você toda a tecnologia que temos aqui e que está sendo desenvolvida também pelo Grupo Elgin. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Conversamos hoje com o Marcel Serafim, diretor da Elgin, empresa brasileira com mais de 70 anos de história, produzindo eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.